Olá, pessoal! Recentemente, as redes sociais foram bombardeadas com a triste notícia que um funkeiro chamado MC Kevin havia perdido a sua vida. Ele era um sujeito bem jovem, que tinha apenas 23 anos de idade, mas mesmo assim, um futuro promissor à sua frente. Além de ser bem famoso, ele havia acabado de se casar há 2 semanas atrás, tornando todo esse acontecimento ainda mais lamentável. Aparentemente, ele estava num hotel na orla do Rio de Janeiro e acabou caindo do 5º andar. Como exatamente isso aconteceu, aparentemente não está tão claro. Uma das versões dada por uma mulher que estava no local era de que alguns amigos do funkeiro haviam trancado ele num quarto cheio de mulheres. Num determinado momento, alguém teria batido na porta, ele teria ficado desesperado, pensando que era sua esposa, e com isso tentou pular do quarto para a varanda, só que aparentemente o vidro da varanda teria quebrado e com isso ele teria caído. A outra versão que eu achei em uma outra notícia era a de que ele teria tentado pular na piscina pela varanda do 5º andar e com isso teria batido a cabeça na borda da piscina. De qualquer forma, como eu disse, uma situação extremamente lamentável. Só que o que me chamou a atenção foi exatamente a presença dessa história na mídia brasileira. Como eu mencionei no início desse vídeo, eu fui bombardeado com essa manchete. Algo similar ao que aconteceu alguns dias atrás com o falecimento de Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, que perdeu sua vida para o câncer. E eu devo esclarecer que em ambos os casos, ambas as mortes e toda a morte é algo que eu lamento. Eu realmente espero que a família, tanto de Bruno Covas como do MC Kevin, possam ser confortadas e que os dois tenham um bom lugar após a vida aqui na Terra. No entanto, nós precisamos analisar a reação que a mídia deu a esses acontecimentos, constatando isso com outros falecimentos que infelizmente acabam sendo ignorados. E foi isso o que me fez formar esse vídeo que vocês estão assistindo neste momento. Porque eu honestamente fiquei chocado em ver uma outra notícia que infelizmente quase ninguém está falando sobre ela. Eu, obviamente, como eu disse, lamento a morte de Kevin e de Bruno Covas e qualquer outra pessoa. Só que por que as pessoas não ficam sabendo de outros casos que, no meu ver, mereceriam sim uma atenção redobrada? A notícia é a seguinte: fotógrafo é morto em Niterói após pedir silêncios a traficantes para a filha dormir. A esposa de Tiago contou à polícia ter escutado um disparo depois que o marido foi reforçar o pedido de silêncio. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Então, se vocês não compreenderam, esse rapaz aqui tinha uma filhinha pequena que não estava conseguindo dormir por conta da música dos traficantes. Ele respeitosamente foi pedir que diminuíssem o barulho, isso aparentemente às 6 da manhã, só que a resposta desses vagabundos foi tirar a vida de um pai de família inocente. Vejam como é trágica essa história, assim como a do Kevin. Mas por que ninguém fica sabendo? Vejam como esse caso aqui desse fotógrafo é algo extremamente relevante. É algo que nós deveríamos analisar com muito cuidado. O que é você literalmente pedir respeitosamente que um bando de traficante vagabundo só baixasse um pouco o som? Qual o absurdo disso? Qual o desrespeito? Qual a violação
que um homem faz? Nenhuma. Esse rapaz perdeu a vida por nada. Por nada. Por querer, de uma certa forma, dar um pouco de conforto para a filhinha dele. E aí vocês observam que essa mesma mídia que omitiu a triste morte do Tiago também coloca aquela matéria do jacarezinho como se fosse a pior coisa que já aconteceu numa comunidade no Rio de Janeiro. Meus caros, se não está claro para vocês, eu vou resumir. Se você é um pai de família, trabalhador, ou mãe de família, um sujeito normal, como eu e você, provavelmente que está me escutando, que não é famoso, que não é um criminoso e só quer melhorar a própria vida e das pessoas que você ama. Se você é um sujeito normal, aos olhos da mídia, aos olhos do poder que existe aqui em nosso país, você praticamente não existe. Você deve apenas abaixar a cabeça para criminosos, para jornalistas, para políticos e simplesmente não abrir a sua boca. Existe uma razão pela qual o nosso país passa pelas catástrofes que passa. A principal razão é que o sistema que nós temos aqui, político, econômico, não valoriza pessoas como o Tiago. Pelo contrário, nós temos um país em que traficantes são pessoas que merecem empatia, dó e uma notoriedade absurda na mídia, enquanto que um pobre fotógrafo perde sua vida tentando apenas, de forma respeitosa, melhorar a vida da sua própria filha. Esse homem, esse trabalhador, ele não merece, pelo menos para a mídia, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de atenção. Eu tô tentando fazer isso e eu peço que, especialmente para a esposa do Tiago, vocês dediquem uma reza. Imagine o que a mulher do Tiago não deve estar passando neste exato momento. Pensando que terá que criar uma filha sozinha, na mesma favela onde o seu esposo acabou morrendo. E é por conta de situações como essa que o povo brasileiro não aguenta mais. Nós não aguentamos. Algo deve mudar e nossa sociedade deve começar a valorizar, sim, essas pessoas humildes, que não necessariamente são famosas, mas que só querem melhorar suas próprias vidas e das pessoas ao seu redor. Observem que para uma grande parcela da mídia, da elite política e econômica em nosso país, nós, meros mortais que vivemos aqui nesse país, que simplesmente trabalhamos como loucos, muitas vezes em subempregos, para conseguir sustentar nós mesmos e nossas famílias, bom, nós, meros mortais, para a grande mídia e para essa elite podre, nós não merecemos empatia, dó e muito menos solidariedade.